Nós vamos continuar aqui com esse livro, pedacinho por dia, Profecias do Fim do Mundo. Vamos continuar com ele. Nós estamos lendo Revelações a Marie Julie. Por enquanto, Nossa Senhora falando com ela. Nossa Senhora disse a Marie Julie: guarde sua fé para fazer o bem, porque logo você terá que falar. Vocês se tornarão apóstolos, daremos a vocês palavras e uma inteligência renovada para iluminar e falar de Jesus, de sua mãe e de sua santa esposa, a Igreja. A fé é o guia mais esclarecedor. Mantenha sua fé para fazer o bem. A alma que vive pela fé vive no amor. Nós dobraremos suas orações de pedido com graças abundantes. Daremos a você a parte daqueles que não pedem mais. Você acabou de ouvir? Você entendeu? Vou aqui pegar pedacinho por pedacinho para você guardar bem no seu coração aquilo que eu estou dizendo faz tempo. Nossa Senhora acabou de dizer também. Ela, na verdade, ela disse antes, né? Porque essa revelação é mais antiga aí, né? Marie Julie viveu de 1850 a 1941, né? Então, olha isso aqui. Guarde sua fé para fazer o bem, porque logo você terá que falar. Como vocês têm medo disso? Como vocês têm um medo absurdo de falar? Vocês falam com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, mas vocês nem imaginam vocês pregando para pessoas, falando assim: eu não sou professor Emílio, gente, eu não sou professor Emílio, como é que eu vou fazer nessa hora? Eu não sou bom em falar. Tanta gente se desespera aí, né? Mas o professor Emílio também não estava aqui na frente há 10 anos atrás. Certo? 10 anos atrás o professor Emílio estava filmando bispos por aí, padres, etc. Um programa, trabalhando aí como um programa de TV para dioceses e paróquias, e fazendo aquela divulgação muito competente da igreja, o professor Emilene. E eu ficava atrás da câmera, o professor Emilene só lá, entrevistando o pessoal, e vamos filmar, vamos iluminar, vamos divulgar, vamos colocar sem saber a burrada que a gente estava fazendo. Ah, se eu soubesse, né? Mas enfim, né? O senhor viu o nosso bom coração, né? Que a gente estava trabalhando de coração para ele. Estava achando que essa gente estava servindo ao Senhor, então trabalhava para eles como se trabalhasse para o Senhor. O Senhor viu que a gente tinha vestido a camisa e tinha trabalhado mesmo com todo o coração para ele dia e noite. Já trabalhava dia e noite nessa época para o Senhor, né? Para a igreja, para o Senhor. Né? Então, meus irmãos, aqui naquele tempo, 10 anos atrás, se dissesse para mim que eu estaria aqui, né, falando aqui, sentadinho aqui por causa da minha perna, né, mas falando diante de 3 celulares para o Brasil e para o mundo, pregando, então, eu também era assim. Portanto, guarde sua fé para fazer o bem, porque logo você terá que falar. Vocês se tornarão apóstolos. Apóstolos. Daremos a vocês palavras e uma inteligência renovada para iluminar e falar de Jesus, de sua mãe e de sua santa esposa, a Igreja. Então entenda, tudo isso é obra do Espírito Santo, é de nosso Senhor, de Nossa Senhora. Não tem a ver exatamente com a nossa inteligência, com o nosso preparo. Tem gente que entra aqui na TV Nossa Senhora de Fátima, agora tem um tempinho que não faz mais isso, mas professor do quê? Por acaso o senhor fez teologia? É só para a gente saber. Não, eu não fiz teologia, e ainda bem, né? Graças a Deus. Pensei mesmo em fazer, mas graças a Deus não fui, né? Que não ia passar da primeira semana de aula. O que eu ouvia depois de gente que foi fazer teologia em Taubaté, que aprendia lá, está totalmente contra tudo que eu sei dessa doutrina, da catequese que eu ensino, não tem nada disso na igreja. O que eles estão fazendo com as pessoas? Teve uma que falou rindo. O professor, não sei qual a matéria, não lembro qual a matéria, o professor da matéria tal falou para mim no primeiro ano, ele fez uma pergunta, todo mundo respondeu, ele riu e falou, isso aí é o que vocês aprendem na catequese, né? Até o ano que vem vocês vão mudar, eu vou mudar a cabeça de vocês e a opinião de vocês. E não é que a gente mudou mesmo, agora eu estou no 2º ano, já não penso mais como era antes, que pena, né? Uma pessoa assim mais velha, que teve uma catequese que prestou, falando uma abobrinha dessa, e não percebe que o seu professor já está errado. Eu tenho um conhecido que é diácono, né? E ele simplesmente, ele saiu, ele começou a discutir na faculdade, ele abandonou a faculdade de teologia, falou, não vou mais. Porque se eu vou lá, eu vou discutir toda noite, estão ensinando tudo errado. Então, essa história tem bastante anos também, então ela está uns 20 anos pelo menos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não, nós não somos doutores em nada e nem formados em teologia, teólogos, graças a Deus. Nós somos só pessoas simples que o Senhor chamou e colocou justamente para falar dele. Porque aí, sem poluição da teologia da condenação, nós temos o coração mais limpo
para que o Senhor então possa trabalhar conosco, o Espírito Santo possa iluminar nossa inteligência e nós falarmos de Deus. É isso. Tem um coração mais aberto para poder ter espaço no nosso coração para entender a verdadeira palavra de Deus, do que essa gente que fica se enfiando nessas tranqueiradas aí não tem. Aí não tem espaço, porque o coração está cheio de lixo. A fé, olha só, a fé é o guia mais esclarecedor. Mantenha a sua fé para fazer o bem. A alma que vive pela fé vive no amor de Deus. Nós dobraremos suas orações de pedido com graças abundantes. Daremos a vocês a parte daqueles que não pedem mais. Isso vai lembrar a gente aqui de Jesus, né? Jesus falando justamente para Santo Faustina que os homens não queriam misericórdia, não queriam as graças que ele tinha para dar, então que ela tomasse tudo que ela pudesse carregar e levasse. E lembra também de Nossa Senhora das Graças, dizendo a mesma coisa, que aqueles raios, né, que saíam das mãos dela, alguns apagados, que eram as graças que os homens não vinham buscar. Então é isso, meus irmãos, se naquele tempo era assim, imagina se hoje tivesse uma aparição da Nossa Senhora das Graças verdadeira, porque falso está cheio, verdadeira, né? Tem a impressão que não ia sair quase que raio nenhum da mão dela, né? Porque simplesmente as pessoas vão buscar agora a Mãe Terra, a Pachamama. Gente, meus irmãos e minhas irmãs, eu vi uma foto terrorífica ontem na internet. Pegaram uma catedral, gente, transformaram numa floresta, é verdade. Colocaram assim, olha, folhagem para tudo quanto é lado, árvore para tudo quanto é lado. Você vê só os arcos assim, né, da catedral. Sabe aqueles arcos assim, né? É gótico, um negócio bonito. Devia ser bonito, né, mas virou uma floresta. Virou uma floresta. E inclusive no lugar que era ali o altar, tudo virou floresta. Sobrou uma mesinha do altar de madeira, que com certeza não era aquela. E lá em cima, uma Pachamama. Mas não é essa que a gente viu estilizada aí, que usaram. A Pachamama mesmo. A Pachamama é uma imagem mais gordinha, não é essa aqui, né, que a gente vê feia para chuchu. Na minha opinião é feia, eu tenho direito à opinião, eu não gosto. Eu acho a estética dela horrível. Como artista que eu também sou, eu acho horrível. Mas assim, uma imagem como se fosse uma imagem dessas mais antigas, que a gente vê dos arqueólogos descobrindo aí e tudo mais. E o tal padre, entre aspas, lá atrás, gente. Até aqui a mesa aqui de madeira, uma baita de uma imagem assim no meio da floresta, e o cara aqui atrás só com aquele roupão branco, que agora falei o nome, então tá vendo? A alva e uma estola com as coisas do arco-íris. É isso. Isso aí é a igreja do Bergoglio. E que o Prevost, que a turma agora chama de Papa Leão, né? Usado que na igreja deles não tem, fala Leão 14 aí, começaram com Leão 14, agora só fala Leão, mas é por quê? Porque é até bom que não fale 14, porque não é 14 mesmo. E não é continuidade da nossa igreja, ele é outra igreja, a igreja bergoliana. Então é Leão primeiro, porque na igreja dele ele é o Leão primeiro, porque 14 ele teria que ser continuidade do 13, e isso não é a verdade, imagina. É só pegando a criança, não tem nada a ver. E não é que ele agora, nas férias de julho aí, eu até fiz uma matéria a respeito disso. Ele foi lá para Castel Gandolfo, gente, está preparado também um altar de Mãe Terra lá, com um laguinho na frente e tudo. E celebrou uma missa, entre aspas, inaugurando aí justamente a liturgia pela Mãe Terra. Gente, esse aí é o Prevost, que a turma chama de Papa Leão, eu chamo de Leão Lobo. Esse aí é o Prevost que as pessoas dizem que está melhorando. Teve um palhaço, eu não sei se ele é ignorante ou se simplesmente é mal intencionado bergoliano, que vem da Nossa Senhora de Fátima. Ainda bem que o nosso Papa agora, ele só fala do Evangelho, é muito conservador, muito bom, está recuperando a igreja. Está recuperando a igreja? Então ele vai simplesmente, como é que fala? Quando tira tudo lá, né, invalidar lá, então ele vai invalidar todas as encíclicas hereges do Bergoglio. Ele está renovando a igreja, então ele tem que simplesmente pegar todas as heresias do Bergoglio e fazer listinha na Praça São Pedro e dizer, olha, estou revogando isso daqui, heresia, isso que ele falou, heresia, isso aqui, heresia. Bom, tudo bem, é tudo heresia. Pega os livros, joga tudo fora, põe uma fogueira lá no meio da Praça São Pedro, taca fogo em tudo, que é tudo heresia mesmo, de um cara que não era papa, e aí a gente talvez comece a acreditar que ele é alguma coisa de conservador, mas papa ele não é mesmo, porque ele foi simplesmente feito bispo pelo Bergoglio, que não pode ser bispo, não pode ser feito bispo porque ele não é papa, e simplesmente foi feito cardeal pelo Bergoglio falso também, porque não vale o que o Bergoglio fez, e foi escolhido por um colégio de cardeais falsos, escolhidos pelo Bergoglio, que não são cardeais coisa nenhuma, na nossa igreja não são. Só isso. Então não adianta, gente,
Falar bancário conservador é fácil, mas já tem gente aí falando na mídia internacional. E aí, quando é que ele vai começar a tirar o amor de Letícia? Começando por aí. Que consentiu que casais de segunda união simplesmente comungassem e participassem da igreja quando não pode. Começando por isso. E vamos em frente, até chegar na Mãe Terra. Mas qual? O que está falando? Está sonhando? Está sonhando, professor? Está sonhando? Não acontece, porque simplesmente ele faz uma missa lá da Mãe Terra, em Castel Gandolfo. Não vai acontecer isso nunca. Não vai tirar nada, só vai continuar. É continuação, é Francisco II, já falei. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muita fé no coração. Nós estamos levando a Santa Igreja à frente. Tem gente que não está acostumado com eu falar isso. Sinto muito, a verdade é essa. Fica aí para você escutar. Você vê o que está acontecendo na igreja bergoliana. Não é mais igreja católica apostólica romana lá. Lá é igreja bergoliana. E ó, já faz tempo, 12 anos, hein? Então, é isso. Fé no coração, porque o Senhor trouxe a Santa Igreja para as nossas casas, cumprindo as profecias para esse tempo que é o último. Esses tempos que são os últimos são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Está tudo cumprindo as profecias. Quem conhece não estranha. Quem sai é porque não conhece, não quer ouvir. Lá, 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 lá. Parece uma mulher aí que é uma das nossas missionárias, estava conversando com ela, explicando sobre a igreja falsa. A mulher tampou o ouvido, só cantando para não escutar. Vê bem, uma mulher de mais de 40 anos fazendo um papelão desse.